As eleições municipais já acabaram, já tem um certo tempo, nós sabemos todos os prefeitos, todos aqueles que venceram, todos aqueles que perderam e todas as análises já foram feitas, pelo menos as análises possíveis. Mas eu estava lendo a entrevista do Jacques Wagner, que é um dos homens fortes do PT, para o site The Intercept Brasil, e eu comecei a refletir vendo as palavras do Jacques Wagner a respeito de Guilherme Boulos sobre a própria candidatura e a campanha de Guilherme Boulos. Muitos disseram que Boulos foi o grande vencedor moral das eleições de todo o país, porque ele já se colocou como sendo uma liderança possível para a esquerda nos próximos anos, já que o Boulos é alguém muito jovem, alguém que se inspira em Lula e alguém que teve aí uma pontuação quase de 40% na cidade de São Paulo. Não é algo de se descartar. Mas qual foi o grande legado de Guilherme Boulos após as eleições de 2022? Após as eleições de 2022? Não, após as eleições de 2020. E qual deveria, pelo menos, ser o legado de Boulos para a esquerda? E esse é um ponto importante que eu gostaria de compartilhar com vocês a minha reflexão. E eu já peço, claro, sempre o seu like. O like é uma força muito grande que você dá para o canal. Clique no botão de gostei que você já vai ajudar demais a nossa comunidade de reflexão. O seu like vale mais do que dinheiro. Mas o que o Jacques Wagner falou sobre a candidatura do Boulos e sobre as esquerdas de um modo geral? O Jacques Wagner fez uma reflexão baseada naquilo que eu falei aqui no livro, E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro. Logo aqui no prólogo do livro, eu cito o papel das esquerdas no bolsonarismo. Se você quiser comprar o livro, os links estão aqui na descrição, tá? É o livro do canal que eu fiz com a ajuda de vocês. E esse capítulo eu me inspirei praticamente em todo ele numa entrevista que foi concedida pelo Tarso Genro. Tarso Genro foi um dos fundadores do PT, um nome forte também dentro do partido. Ele disse que o PT ficou obsoleto. Não sou eu que estou dizendo isso, petista, quem está dizendo, Tarso Genro, mas eu concordo com ele. Então, se você quiser me criticar, critique, fique à vontade, continue tampando o sol com a peneira. O problema é teu. Mas enfim, o Jacques Wagner concorda com essa fala do Tarso Genro. Mas o Tarso Genro disse que o PT ele está obsoleto, porque o contexto do trabalhador mudou. O PT surgiu em uma época que o trabalho ele era fabril, que o trabalho era na fábrica, que o trabalho era organizado com a mão de obra na linha de montagem, mas a sociedade foi mudando, o trabalho foi ficando cada vez mais individualizado, o Brasil deixou de ser um país industrial para ser um país de prestação de serviços, e na prestação de serviço você tem trabalhadores individualizados, trabalhadores atomizados e trabalhadores pejotizados principalmente. Um trabalhador pejotizado, ele deixa de ser uma mão de obra, ele passa a ser uma própria empresa. Então ele é uma empresa que presta serviços para outras empresas que o contratam. Então você não tem mais aquela organização formal do trabalho como nós tínhamos no início do PT. Quando você está numa empresa de telemarketing, você tem 60 pessoas na mesma sala, você não tem 60 colegas de trabalho, você tem 60 concorrentes ali, porque cada um deles é uma empresa. E você não vai acreditar que o McDonald's ele é colega de trabalho do Burger King, do Habib's. Não, eles são concorrentes. E por mais que você queira falar, não, mas isso é um mito neoliberal, blá blá blá, piriri pororó, essa é a realidade. O neoliberalismo transformou as pessoas em empresas e colegas de trabalho em concorrentes. Essa é a grande questão. E o Jacques Wagner, refletindo possivelmente a fala do Tarso Genro, concordou e disse, olha, o contexto do trabalho que o PT surgiu não existe mais, o PT precisa ter uma renovação. Renovação do ponto de vista das gerações. Pessoas que entendam melhor essa situação atual de organização da sociedade. Porque com os sindicatos fracos, o PT não consegue mais dialogar com a população. Porque o que era um sindicato? O sindicato era basicamente um grande grupo de WhatsApp, onde você falava para o líder sindical, e o líder sindical, com a sua fala, interpretando a mensagem, ele transmitia para todos os outros integrantes do sindicato. Mas hoje não existem mais os sindicatos, eles ficaram enfraquecidos. Existe, você sabe que existe, mas eles ficaram muito enfraquecidos e em comparação com o que eles eram na década de 80 e 90, ficaram muito mais fracos. E os interesses das pessoas eles foram pulverizados, porque se eu não sou mais colega de ninguém, eu tenho meus próprios interesses, que são os interesses da minha empresa. Então os interesses com relação ao trabalho mudaram, eles ficaram atomizados, eles ficaram individualizados. Mas ainda é necessário uma organização popular, porque a esquerda ela funciona muito bem com a organização popular e ela precisa funcionar na organização popular. E o Boulos é a chave para isso,
Porque o Boulos, ele traz o legado de organização popular das esquerdas para o futuro. Já que não dá mais para organizar pelo trabalho, eu vou me organizar como esquerda pelas necessidades locais. E foi isso que o Jacques Wagner falou a respeito do Boulos. Porque o Boulos, ele não é um líder do trabalhador, ele é um líder social, porque ele caminha, ele está na rua, ele está no movimento social, então ele sabe o que as pessoas precisam dentro do contexto urbano, dentro do contexto das cidades. O Boulos conhece isso, porque ele pode não conhecer o trabalhador, mas ele conhece a necessidade do povo, porque ele anda as ruas. E essa é a grande chave, o grande legado e a grande mensagem que Boulos deixa que a esquerda precisa perceber que esse é o caminho. Pelo seguinte, eu posso ser um atendente de telemarketing, do meu lado tem um outro atendente de telemarketing que ele tem interesses diferentes dos meus. Porque ele é uma empresa, eu sou outra e nós somos concorrentes. Mas quando nós voltamos para o nosso bairro, na periferia, nós encontramos as nossas mesmas necessidades ali. Porque eu estou andando na rua, ele também está, a luz está queimada, a rua está escura. Ambos temos a necessidade de uma iluminação melhor. O mato está alto, então ambos temos a necessidade do mato estar cortado. Porque você evita animais, você evita lixo, você evita doença. Eu olho para a minha rua e eu vejo a rua esburacada e eu quero trafegar por uma rua que esteja boa. Essa é a minha necessidade, essa é a necessidade do meu concorrente lá no telemarketing, é a necessidade de todos os moradores, independentemente da ocupação que eles façam. Então você tem as mesmas necessidades. E o que eram os sindicatos? Eram pessoas que se reuniam que tinham as mesmas necessidades. Só que qual eram as necessidades? Necessidades laborais. Agora nós temos as mesmas necessidades, só que são necessidades sociais, necessidades locais. E essa é a chave do Boulos. Do Boulos, né? Apareceu a chave do bolo. Essa é a grande chave que o Guilherme Boulos mostrou para a esquerda. Necessidades locais para que possa haver organização em torno dessas necessidades. E aí não importa se são negros, se são brancos, se são índios, se são transexuais, se são homens, se são mulheres, se são minorias, porque são as necessidades do bairro, é a necessidade do todo, do coletivo daquela região. Porque não importa se eu sou negro, se eu sou portador de necessidades especiais, não interessa, eu passo pelaquela rua, eu preciso daquela rua em bom estado, eu uso aquele serviço público naquela localidade, então eu preciso daquele serviço público naquela localidade. Então eu começo a transferir novamente a esquerda para um pensamento mais coletivo, para um pensamento social, não do trabalhador, mas do social. Entenda. Entenda isso. Não estou dizendo que esse é o novo nome, a esquerda tem que pensar no social. Esse aqui é um nome genérico, um nome provisório que nós estamos dando aqui. Se a esquerda antes estava atrelada aos interesses do trabalhador, agora a esquerda ela pode estar atrelada aos interesses sociais, porque os trabalhadores que estão pejotizados, individualizados e eu não consigo mais atingi-los por esse lado, eu consigo atingi-los no local onde eles moram. E esse é o legado de Boulos. Jacques Wagner, não sei se ele percebeu isso, mas a entrevista dele ao site da Intercept Brasil, e eu recomendo muito que você leia essa entrevista, porque é uma entrevista fantástica, você precisa entender o grande dilema da esquerda, como se conectar com esse trabalhador. E a chave para se reconectar com a população, para voltar às bases, que é isso que muitas pessoas pedem para os partidos de esquerda, está justamente na figura do Boulos. Não do Boulos em si, do Boulos candidato, do homem Guilherme Boulos, mas do legado Boulos. Estar junto com a população nas comunidades locais. E aí o Jacques Wagner fala, olha, as igrejas evangélicas fizeram isso. Elas foram até onde a população, os partidos não estão. O Estado abriu um espaço que a igreja evangélica ocupou. E esse espaço ele pode novamente ser reocupado pela esquerda se a esquerda se concentrar nos bairros, nas necessidades locais, não mais nas necessidades do trabalhador. Porque não tem mais como, cada trabalhador, como ser uma empresa, tem necessidade diferente, mas todos no bairro têm as mesmas necessidades. Essa é a chave, esse é o grande legado que Guilherme Boulos deixa. O que a esquerda vai fazer com esse legado do Boulos? Só o tempo irá dizer. Poderá fazer muita coisa? Poderá, mas pode também não fazer absolutamente nada. Nós temos que esperar. Mas esse é o grande legado de Guilherme Boulos. Não é a liderança do Boulos, o Boulos mostrou que o PSOL não pode se candidatar sem ter a necessidade do PT. Tudo isso é bom, claro, tudo isso é legal, mas o grande legado mesmo é essa nova forma que a esquerda tem para fazer política. Se a esquerda perceber isso,
como o Jacques Wagner parece que percebeu, ela vai se desenvolver e vai voltar a ser muito forte no Brasil e atender aos interesses coletivos, como já foi e como já fez no passado. Se você gostou, deixa a sua opinião. Esse é um vídeo que eu preciso da sua opinião aqui nos comentários, porque é um vídeo de reflexão. Quero muito saber a sua opinião, o seu questionamento, a sua dúvida, a sua dor a respeito desse assunto. E me siga no Twitter, é @profileoficial.